Mudanças da CBF anunciada, pré-jogo de Palmeiras e Vasco para vocês conferirem aqui todos os detalhes, e tem uma parada que o Palmeiras tem que prestar muita atenção nesse jogo, tá? E a Leila Pereira dobrando a aposta contra o Flamengo. A briga tá boa. Ontem, né, falou bastante coisa aí a Leila e tem umas paradas aí pra gente conversar, mas vamos falar primeiro da CBF. Ontem o Bruno trouxe um vídeo aqui sobre as atualizações que poderiam acontecer no calendário e hoje saíram, tá? Então a gente vai falar sobre isso também, vou começar por isso, mas antes já deixa seu like, sua inscrição no canal é muito importante, tá? Ajuda demais, você comentar também a sua opinião aí no vídeo ajuda muito. Começando pelas mudanças no calendário da CBF, cara, rolou uma mudança ali muito importante. A gente tem que dizer um fato, não sei qual é que vai ser do Samir até o final, não sei se a CBF de fato melhorou muito, não sei como que vai ser isso, mas uma coisa é fato, vai mudar, né? Pelo menos vai mudar alguma coisa, procurando uma melhora. Se vai melhorar, a gente vai ver realmente na prática, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma arte que o pessoal do GE fez. Deixa eu colocar na tela aqui, porque fica bem prática pra gente entender, né? O calendário aí da CBF 2026 começa aqui, ó, brasileira, acho que é uma das principais mudanças, janeiro de 28, começa no dia 28 de janeiro, então a gente vai ter o Campeonato Nacional o ano, a temporada toda, assim como é na Europa, assim como é em outros lugares, a temporada toda com o Brasileirão, até 2 de dezembro. Aí quem não tem elenco vai sofrer um pouquinho, né? Porque você já começa ali com a porrada. Pode ser que tenha até surpresas no início, né? Porque tá começando a temporada e tal, mas depois do campeonato longo, provavelmente meio que os mesmos devem disputar ali, mas assim, é uma mudança importante. Vai estar no Paulistão ainda, a gente já vai estar jogando Brasileiro. Copa do Brasil, 18 de fevereiro a 6 de dezembro, a gente vai ver sobre uma mudança legal na Copa do Brasil também. Campeonatos estaduais, 11 de janeiro a 8 de março, né? Então você vai reduzir aí os estaduais. Aqui tem Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Sudeste, algumas paradas aí rolando. Brasileirão Série B, Série C, Série D. E aqui também é até importante para os clubes menores, né? Ter calendário quase o ano todo aqui dos brasileirões de outras divisões. E a Copa Libertadores, 18 de fevereiro a 28 de novembro, tá? Tem Sul-Americana aqui. E o Mundial também. A Copa do Brasil é uma mudança importante na Copa do Brasil. Deixa eu colocar aqui para vocês a tabelinha. Os times da Série A, os 20 times da Série A só entram na quinta fase, tá? Só entram na quinta fase, mais os 12 que disputam, que obviamente tem todas lá, ó, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C, Série D, todos os outros times aí. E os times da Série A só entram na quinta fase antes das oitavas de final, tá? Então isso vai mudar bastante. Mudança importante da Copa do Brasil é que a final será no dia 6 de dezembro, no jogo único, tá? Então a Copa do Brasil, pelo menos ano que vem, não sei se vai ficar assim, mas ano que vem a competição encerrará o calendário do futebol brasileiro com uma final em jogo único no dia 6 de dezembro, tá? Então a Copa do Brasil aí vai ter esse jogo único na final, mas a quinta fase, que é quando a gente entra, oitavas de final, quarta de final e semi, serão jogos de ida e volta. Só a final é jogo único, parecido hoje com o que é a Libertadores. Então, brasileiro em janeiro, Copa do Brasil entrando só na quinta fase, depois ida e volta até a final, que é jogo único, e os estaduais aí mais curtos. Acho que são as mudanças que impactam mais no Palmeiras, né? Falando de calendário, né? Tem mudanças aí que ele tá prometendo aí, impedimento semiautomático, que deve rolar pro ano que vem, o que tudo indica. Desculpa, fair play financeiro fugiu da cabeça, né? Pratica tão pouco, não pratica no Brasil e fugiu da cabeça, né? Fair play financeiro, enfim, outras questões aí que devem mudar, mas por enquanto o calendário de fato mudou. E é o que eu falei, não sei se vai melhorar, não sei o quanto isso vai interferir, vai impactar ou não, mas mudou, né? Tá rolando aí uma decisão importante na mudança aí já pro ano que vem, né? Samir que assumiu esse ano aí e mudar já tipo de um ano pro outro, me parece interessante aí. Tomara que dê certo, né, cara? Tomara que dê certo. Vamos falar de Palmeiras e Vasco, então, um jogo bem importante aí pra gente, uma rodada onde tem Flamengo e Cruzeiro, então a gente tem que prestar muita atenção nesse jogo, dar as prováveis escalações aí pra vocês, onde assistir, todos os detalhes aí do jogo do Palmeiras, tá? O Palmeiras enfrenta o Vasco hoje às 19 horas, tá? Às 19,
quinta-feira braba, às 19 horas, 26ª rodada do Brasileirão, e a transmissão do Premier, tá? Hoje é só a transmissão do Premier. E aí o que acontece? O Palmeiras, ele deve vir... Vamos pro Vasco primeiro? Vamos ver se o Vasco tem algumas... O Vasco tem bastante ausências, né? Barros, por suspensão, Lucas Piton, lesão, Carlos Cuesta, lesão, Matheus França, que vem jogando bem, tá? Os 2 últimos jogos que eu assisti contra o Flamengo e Vasco, ele foi muito bem. O Watson, né, por lesão também, Jair por lesão, eles têm bastante lesionados, né? Então, o Vasco tem, ao meu ver, assim, o Matheus França é uma ausência muito importante, o Piton jogou em determinado momento, teve sua importância ali também com o Diniz, tá? E aí, a escalação do Vasco, Léo Jardim, Lucas Oliveira, Robert Renan, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. É um time com suas deficiências, mas é um time que tem pontos importantes para tomar cuidado, sim, né? Tem pontos importantes para tomar cuidado, tanto que Flamengo e Cruzeiro aí foram surpreendidos. Vamos ver como que vai ser a postura do Vasco contra o Palmeiras. O que eu acho que pode pesar muito pro Vasco hoje é a questão desse monte de desfalque. Quando tiver que mexer no time, eles não têm tantas peças interessantes, né? Então, o primeiro, tentar decidir no primeiro tempo e no segundo administrar é muito importante. Se não decidir no primeiro tempo, pode ser que no segundo o Vasco abra um pouco pela questão até mesmo do cansaço. Mas se puder decidir o jogo rápido, é importante para não ter perigo. Porque aqui, ó, você tem Coutinho, você tem Verratti, bola parada, o Ryan jogando pra caramba, o Nuno Moreira é um jogador interessante. Então tem uns jogadores interessantes no Vasco, hoje não tá igual uns anos atrás que tava o time, você ia jogar foi pro time fraco, né? Não, hoje o Vasco tem um time legal pra prestar atenção, tá? E é um jogo, mano, desculpa, não pode perder pontos hoje. No Palmeiras a gente tem, né, a nova ausência, que é o Lucas Evangelista, que tem uma lesão agora que vai passar por cirurgia. Paulinho, né, que já é uma ausência, o Kelvin ainda tá com trauma no pé. Colocaram o Piquerez aqui como, ao mesmo tempo como dúvida, né, colocaram ele como dúvida, mas ele treinou ontem normal. Então vamos tratar o Piquerez como uma possibilidade. O Everton, Gomes, Murilo e Giai. Piquerez, acredito que se não for aí vai ser o Jefté, mas acredito que o Piquerez vai jogar por causa que treina normal. Aníbal Moreira e Andréas Pereira. Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Estou pegando a provável escalação do GE. Eles colocaram o Veiga como uma provável titular no lugar aí do Lucas Evangelista e aí recuando o Andréas Pereira. O que eu acredito é que vai ser Aníbal Moreno, Emiliano Martinez e Andréas Pereira. Não acredito que o Veiga vai ser titular agora, mas vamos ver. Por isso que a gente chama de provável escalação, né? Vem o pessoal do Globo aqui, o Globo Esporte, dando a provável escalação deles. Eu tô dando assim o que eu acho, o que eu enxergo que o Abel vai fazer, que é o que ele fez quando o Evangelista se machucou no último jogo. E aqui um ponto importante que a gente tem que prestar atenção. Os pendurados do jogo de hoje. O Everton, Gomes, o próprio Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista lesionado, Facundo Torres e Vitor Roque. Porque precisa prestar atenção que o próximo jogo é contra o São Paulo fora de casa. É contra o São Paulo no Morumbi, que mesmo o São Paulo mal, mesmo estando num momento ruim, é um jogo difícil por si só, né? Por ser clássico e tudo mais. E a gente sempre teve dificuldades lá no Morumbi. Então, a gente tem alguns pontos importantes aqui. O Gomes e o Piquerez, né, titulares absolutos. O Emiliano Martinez talvez ganhando sequência por causa da ausência do Evangelista. Facundo Torres é banco, mas, enfim, pode ser uma opção também. E, um dos mais importantes, o Vitor Roque, né? O Vitor Roque foi feito uma dupla muito boa com o Flaco Lopes, então a ausência do Vitor Roque seria muito sentida pro Clássico. Então, se conseguir decidir o jogo aí rápido, já vai começa a sacar os pendurados aí para não ter problema, né? Então é um ponto muito importante pra gente se ligar aí contra o Vasco, pro Palmeiras se ligar. Beleza? Então é isso, Palmeiras e Vasco acontece hoje, tomara que dê bom pra gente, como eu falei, Flamengo e Cruzeiro. Se o Flamengo ganha, vamos contar que o Palmeiras ganhou hoje. Palmeiras ganhou. Flamengo ganha, Palmeiras continua ali na briga, perto, tem um jogo a menos e tal. Cruzeiro ganha, segura o Flamengo, Cruzeiro fica um pouquinho mais na briga, mas aí o Palmeiras consegue chegar mais perto do Flamengo, tendo 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Empate, perfeito. Pra mim, o empate é perfeito. O Palmeiras se aproxima do Flamengo tendo um jogo a menos, que poderia colocar ele como líder quando fizesse jogo a menos. E aí fica um pouquinho mais tranquilo em relação ao Cruzeiro tendo 2 jogos a menos. Então, a rodada pode ser muito boa pro Palmeiras, obviamente depende só dele, né? A última rodada mesmo que o Palmeiras acabou perdendo, se o Palmeiras ganha, teria sido muito bom mesmo com a vitória do Flamengo, porque deixaria o Cruzeiro um pouco para trás, que perdeu pro próprio Vasco. Então,
Ponto muito importante, ponto muito de atenção, tá? Vamos trazer a fala da Leila Pereira aí em relação ao Flamengo. Agora uma disputa que tá rolando agora de narrativas, de conversa, de manda recado pra lá e pra cá. Mas antes vamos falar aqui da chance extra da KTO aqui no Brasileirão, que vocês já estão ligados, valendo aí até 5 de outubro, tá? A promoção valendo até 5 de outubro e é exclusiva pros jogos do Brasileirão Série A, tá? E pra participar, vocês estão ligados, QR Code aqui na tela ou o link no comentário fixado. Você vai lá pro site da KTO, vai na aba promoções e ativa a chance extra, e aí você faz uma seleção aí, vai no mínimo 3 seleções em 3 jogos diferentes da Série A, tá? E se a aposta bater, você ganha normalmente, e se não bater, a KTO te devolve até R$25 em apostas grátis, tá? Então, lembrando sempre com responsabilidade, apenas para maiores de idade, e você só pode utilizar a chance extra em uma aposta, tá? Dentro desse período promocional aí, até 5 de outubro, beleza? Então, QR Code aqui na tela, link fixado no comentário. A KTO, que é uma casa regulamentada e transparente no Brasil. Bora pro vídeo. E aí, vamos falar da Leila Pereira, né, cara? A Leila que soltou aí os cachorros pra cima do Flamengo. Eu vou deixar só o áudio, tá? Porque ela falou pro R7, eu não sei como são os caras em questão de direitos de imagem, mesmo que seja ali na entrevista, mas vamos deixar o áudio que no final que é importante. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. A minha sugestão... A Leila dobrou a aposta, né? Porque você vem uma narrativa aqui, uma narrativa ali, e agora a Leila dobra a aposta em seu jogo. Óbvio, cara, óbvio. Teve gente falando assim, pô, nem ela acredita nisso. É óbvio que ela não acredita que vai ter uma liga sem o Flamengo, o Flamengo joga. Isso aí é óbvio, ela tá sendo praticamente sarcástica, né? Falando, pô, vocês não querem dividir o dinheiro, não querem que tenha uma divisão justa, então vocês pegam e vão jogar sozinhos. Óbvio que isso não vai acontecer, né? Isso nunca aconteceu, nem vai acontecer, mas, né, a Leila soltou aí a voz pra cima do Flamengo, já falamos muito sobre isso aqui, que óbvio, o Flamengo tem seus direitos, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, quem tem mais audiência, tem seus direitos, né, de ter uma fatia melhor do bolo, né? Você tem os patrocinadores que chegam já com mais dinheiro, tinha até aquela conversa, quando a Crefisa saiu do Palmeiras, isso, aquilo, saiu, já veio gente maluca para entrar no lugar com muito mais dinheiro, porque é um time com muita exposição, né? É inquestionável essa exposição do Palmeiras, a do Flamengo também, a do Corinthians também, de todos os times aí que tem essa mídia maior. A grande questão é pensar na qualidade do futebol brasileiro, no nível do futebol brasileiro, em tudo que tá em volta dele. A gente sempre cita o exemplo da Premier League porque é o que deu certo, né? A Premier League dividiu de maneira mais igualitária a parada e hoje você tem o campeonato num nível muito alto. Você tem, até mesmo o mercado brasileiro sente esse peso da Premier League, porque quando a Premier League antes tirava jogadores do Brasil com muita facilidade, ainda tira. Hoje a gente consegue conversar um pouquinho mais, mas quem conversa com a Premier League hoje de tirar jogador de lá, que a gente fez agora como foi com o Andrés Pereira? É Palmeiras e Flamengo. O restante não consegue ter essa disputa, né? Então é difícil. A Premier League consegue vir aqui, tirar os melhores jogadores nossos, para jogar em clube de meio tabela, para jogar clube muitas vezes brigando para não cair. Quando o Nottingham veio aqui, tirou Danilo, tirou Scarpa e tudo mais, tinha acabado de subir para a Premier League, né, do Championship para a Premier League, estava montando ali um time mais forte, por quê? Recebeu uma grana boa, e aí foi conseguindo, e hoje o Nottingham Forest já começa a disputar meio de tabela um pouquinho para cima, porque conseguiu se estruturar graças ao dinheiro vindo da própria Premier League. Isso enriquece o campeonato, enriquece toda a disputa. Se a gente hoje já tá sobrando na Libertadores, já faz muito tempo que você não vê um argentino ganhar, um Uruguai, não vê ninguém, só tá dando o Brasil ganhando a parada. A gente vai para as finais, às vezes até contra os argentinos, mas vence. Se hoje, em 2025, a gente já tá assim, imagina a gente se estruturando, começando a dividir melhor esse dinheiro,
como que os times brasileiros não vão ganhar mais Libertadores. Fala, pô, mas daí, tipo, até o Palmeiras precisa se preocupar com isso. Precisa. O Palmeiras tem muito dinheiro, pode receber um dinheiro, mas eu acho que faz parte do crescimento da parada você distribuir melhor e fazer com que os clubes tenham mais condições, né? Mais condições de montar um time legal, mais condições de ter um estádio legal, de ter um gramado legal. Toda essa conversa que a gente tem de estrutura, que vem para a grama natural, que vai para a grama sintética, toda essa conversa a gente nem precisaria ter se a gente tivesse dinheiro, né? Se todos os clubes tivessem dinheiro, teria uma parada mais padronizada, né? E aí a gente falaria, até para quem defende o gramado natural, poderia ter muitos gramados naturais bons no Brasil e a gente fala, puta, é verdade, né? Só, tipo assim, tem dos 20 times da Série A, todos os gramados, né, naturais são muito bons, só tem o sintético aqui, que eu até esqueci do outro, né, que eu falei no vídeo anterior, Palmeiras, Botafogo e tinha esquecido do Atlético Mineiro. Então a gente tem 3 times com sintético e os outros naturais, mas dos naturais, qual que é o gramado legal que você veria? Morumbi, Neoquímica, Arena do Corinthians e Beira-Rio, talvez, e olhe lá, não, Beira-Rio tá bem. Talvez o do Juventude, né, já foi muito elogiado, mesmo com o clima lá sendo frio e tal. Então, assim, tem alguns gramados legais, mas do resto, né, a gente viu aí como foi a Fonte Nova. Então, se em algum momento a gente igualar a parada, eu acho que os clubes conseguem pensar numa estrutura melhor que hoje não atende. Até mesmo pra gente implementar coisas como o impedimento semiautomático, tecnologias do futebol, você precisa ter estrutura, né? Você precisa ter onde ligar essas câmeras, onde ligar esses computadores, você precisa de um sinal bom, né, de internet, precisa de um monte de coisas. É que a gente vê acontecer, a gente esquece, né? Mas se você olhar todo a aparelhagem por trás de um VAR, é muito grande. Então, para isso acontecer, precisa ter estrutura. E tem clubes, tem estádios que não tem. E para você ter estrutura, você precisa de dinheiro. Não tem erro, tá ligado? O próprio Flamengo vai ganhar um brasileiro, o Palmeiras ganhar um brasileiro, como que não é da hora você ganhar o campeonato mais ainda valorizado, né? Mas, enfim, o Flamengo acho que já ficou mais do que claro que só pensa no próprio umbigo, não tá nem aí pro futebol brasileiro. E o Palmeiras hoje sai em defesa de outros clubes, né? Curioso, porque realmente o Palmeiras só é uma pancada às vezes de todo lado. E aí quando tem que fazer uma parada coletiva, o Palmeiras é quem encabeça essa parada coletiva. É pra vocês verem, né? Como funcionam as coisas. Beleza? Então é isso. Palmeiras e Vasco hoje. Jogão, tomara que o Palmeiras leve a melhor. CBF fez mudanças no calendário do futebol brasileiro e Leila Pereira rasgando o verbo aí contra o Flamengo. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.